noite a todas e a todos. Esta semana recebi um presente muito especial que foi partilhar convosco alguns ensinamentos à luz da doutrina espírita que reivindicam, que chamam pelo sentimento, pela missão mais linda que trago ao mundo, que é aquela de ser mãe. Esta palestra é especialmente dedicada a todas as mães, mas também a todas as avós, a todas as professoras e a todas as mulheres e também homens que, não sendo mães, nem pais, nem avós, são cuidadores, porque sabemos que os laços da maternidade, os laços do cuidado, também se ganham com a ligação que estabelecemos no amor e no compromisso em fazer, guiar, evoluir no progresso os nossos queridos irmãos, mais que chegam num espírito, por vezes adulto, mas em corpos de criança e que, sob a nossa responsabilidade, sob o nosso cuidado, sob a nossa orientação, fazem a sua jornada na Terra. Portanto, refletir sobre um dos papéis mais sublimes que um espírito pode assumir na sua jornada terrena, o de ser mãe, é de facto um enorme privilégio, e é isso que pretendo fazer aqui hoje, lançar luzes sobre esta missão divina, sob a perspectiva da doutrina espírita. De facto, quando pensamos em anjos, imaginamos seres de luz, guardiões celestiais, e não é exatamente isso que a mãe representa? Um ser de amor incondicional, um guardião terreno que nos acolhe desde o primeiro instante da nossa existência física. A maternidade é, na sua essência, o reflexo do amor divino na nossa realidade material. Por isso, um ditado judaico já dizia: Deus não poderia estar em toda a parte, pois criou, por isso é que criou as mães, não é? Para serem suas embaixadoras na cocriação dos seres na Terra. Começando então pelo conceito espiritual da maternidade. Na visão espírita, a maternidade transcende o aspecto puramente biológico. A mãe assume uma missão divina, um compromisso assumido perante as leis universais. Assume um papel fundamental de guia, mentora e protetora do espírito reencarnante. A mãe, então, não é apenas aquela que gera um corpo físico, mas sim a que acolhe um espírito na sua jornada de evolução. Portanto, não se trata apenas de um processo fisiológico e material, mas também um processo mais importante de encaminhar, conduzir o espírito encarnado na sua evolução na Terra. Deus colocou a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam pela senda do bem. Este é o caminho espiritual que nos ensina o Livro dos Espíritos, que nos dá conta, desde logo, a codificação do Espiritismo, como uma missão que vai muito além do desenvolvimento e do cuidado material e físico daqueles que acolhemos na responsabilidade de cuidar. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, oferece-nos uma bela reflexão sobre a maternidade. A maternidade é sublime sacerdócio em cujo templo a mulher se consagra à assistência constante da vida que começa. Eu consegui um conjunto de afirmações de psicografadas, sobretudo, por Chico Xavier e também por o nosso querido, pela nossa Joana de Ângelos, psicografada pelo nosso querido, agora já vai faltar o nome, Divaldo, e que nos trazem a profundidade e a beleza das descrições da maternidade e do que ela encerra na Terra. Tão importante é, tão sublime é o sentimento e o compromisso que ela encerra.
Para o Espiritismo, ser mãe é auxiliar outro espírito na sua caminhada evolutiva, contribuindo e assumindo então o papel de corresponsabilidade com o Criador. Vejam como é importante este papel. No Livro dos Espíritos, em resposta à questão 890, será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos seres humanos e aos animais? Os espíritos bondosos nos respondem: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessárias se tornam os cuidados. No ser humano, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até além-túmulo. Vejam como é um sentimento instintivo, mas é também um compromisso e uma virtude firmada na devoção e na abnegação. E por isso é também uma escolha das mães entregarem-se a esta missão para além da sua função instintiva característica do mundo animal. A maternidade, como já fiz notar, não se restringe à ligação biológica. Não são apenas os laços de sangue que definem a maternidade, mas sim os laços espirituais e o compromisso do amor que transcende o tempo e o espaço. É uma expressão do amor incondicional e da missão de auxiliar na evolução espiritual dos seres, independentemente dos laços de sangue. O amor materno manifesta-se então em avós que criam netos, em mães adotivas que acolhem filhos com o coração, em professores que orientam e educam com dedicação. Muitas mulheres desempenham este papel sublime da maternidade na Terra, mesmo não sendo mães. Veja-se o exemplo de espíritos nobres como a Madre Teresa de Calcutá ou a Irmã Dulce, que demonstraram este amor maternal tão elevado na sua forma mais ampla, acolhendo e cuidando filhos do seu coração. A doutrina espírita nos diz que as mães são instrumentos divinos para o progresso espiritual, proporcionando aos espíritos a oportunidade da reencarnação e da evolução. Portanto, a mãe, olha que belo texto, trago também do Espírito da Verdade, na obra Espírito da Verdade, psicografada por Chico Xavier. Mães da Terra, mães anónimas, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Por maiores que se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente. Esperança do céu, a recompor-vos do peito. Portanto, a importância, a repontar-vos do peito, não é recompor-vos. Cada mãe recebe no seu lar espíritos que possuem uma história, não é? Trazendo consigo aprendizagens a fazer, desafios e até mesmo ajustes kármicos. A maternidade é assim uma oportunidade de resgate, de reconciliação e de crescimento espiritual, não apenas para a mãe, mas também para os filhos. A nossa doutrina nos diz que esse é um compromisso que não devemos negar-nos, mesmo diante grandes dificuldades e desafios, porque a mão de Jesus, a mão de Maria, mãe de Jesus, não nos faltará no cuidado que precisamos ter com as nossas crianças. A missão materna é a mais bela das tarefas humanas. É através do amor materno que Deus molda os caráteres e fortalece os corações. Mais uma frase retirada das palavras de Joana de Ângeles, psicografadas por Francisco Cândido, por Divaldo Pereira Franco. Mas sou eu. O Divaldo hoje não me está a sair. Falando um pouco mais da reencarnação e da maternidade. Quando um espírito se prepara para reencarnar, há uma escolha mútua entre ele e os seus futuros pais. Esta escolha, então, não é aleatória.
mas baseada nas necessidades evolutivas, compromissos anteriores e laços afetivos. O que é que isto significa? Significa que a maternidade não é um acaso. Os filhos que nós recebemos podem ter connosco laços de afinidade ou então compromissos de resgate. A relação entre mães e filhos é assim um caminho para a aprendizagem e para a evolução mútua. A gestação é um período sagrado de preparação, não apenas física, mas principalmente espiritual. É o momento em que o espírito reencarnante se adapta gradualmente ao novo corpo e à energia da mãe que acolhe. A obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, traz-nos, nas suas diversas publicações, muitos relatos, muitas descrições deste processo. Por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu, o André Luiz descreve a profunda ligação entre mãe e filho durante a gestação. A personagem Zulmira, ao engravidar de Júlio, estabelece uma conexão muito intensa com o espírito reencarnante, de tal modo que o André Luiz descreve a permuta de impressões entre ambos de tal forma inevitável que ele tem a ideia de que Zulmira e a alma de Júlio se fundiam uma na outra neste processo. Vejam quão forte é esta interação, esta inter-relação durante a gravidez para a adaptação gradual, quer do corpo, quer do espírito de ambos os seres, a mãe e o espírito reencarnante. Mas, como também já referi, cada criança que nasce traz consigo laços espirituais que podem fortalecer o amor já existente ou, por outro lado, servir para superar desafios das vidas passadas. Os espíritos que necessitam de reconciliação são reunidos no mesmo lar para, através da relação próxima que se constrói nos lares terrenos, de afeto e de convivência, possam transformar as desavenças em harmonia. Portanto, estes laços criam as melhores condições para processos de desajuste entre os espíritos se possam ajustar no contexto evolutivo. Filhos, nesse sentido, filhos com comportamentos desviantes, e nós mães sabemos que há muitos, podem ser espíritos com conflitos antigos, também connosco, e que retornam retornam à Terra no processo de reajuste e de aprendizagem que nós ajudamos a implementar. Há espíritos que se sentem completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova. Isto nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, na senda da explicação que dava para fundamentar esta parte da apresentação. As dificuldades, então, na relação entre mãe e filho são provas necessárias para o crescimento não apenas do espírito reencarnante, do filho ou da filha, mas também para o crescimento da mãe, que pode estar em processos de ajuste também. Estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância destes? No Livro dos Espíritos, questão número 891. Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Todavia, na maioria das vezes, o que nós vemos é que a mãe, que ser mãe é ser um canal de amor de Deus, já que o amor em geral que cresce entre a mãe e o filho é sublime, muito embora por vezes penoso. Em todo o caso, estamos sempre numa missão divina, numa missão de compromisso com a educação, com o encaminhamento
do espírito que se nos apresenta e que necessita de depurar-se. E é com o nosso suporte, com a nossa orientação, sobretudo com o nosso exemplo, que ele se orienta para essa melhoria. Algumas pessoas, mães, mas também pais, falham na sua missão, acumulando débitos para as existências futuras. Não é só uma bênção a cada maternidade, é também e sobretudo uma enorme responsabilidade e um compromisso que assumimos na espiritualidade que, se não cumprirmos, pesam sobre nós graves débitos. Porque não temos um impacto apenas na nossa conduta, mas temos um impacto na conduta dos seres sobre os quais somos responsáveis. Mas o amor materno é frequentemente descrito como o mais puro dos sentimentos humanos. E é de facto este amor que é a base sobre a qual se constrói esta missão desafiante, de enorme responsabilidade e que exige enormes abnegações, enormes dificuldades na sua gestão. É um amor que nasce instantaneamente, que não exige reciprocidade, que perdoa incondicionalmente. Este amor é também uma das maiores forças transformadoras que conhecemos. E por isso é que a maternidade é esta expressão do amor divino. É aquele amor que sustenta uma transformação no outro ser. E por isso o amor materno é a expressão mais próxima do amor de Deus que podemos experimentar na Terra. É abnegado, paciente e sempre disposto ao perdão. E todas estas características, todas estas virtudes, todos estes atributos são essenciais para a condução do espírito na sua jornada evolutiva, nos anos fundacionais da sua personalidade e da sua construção como seres adultos. A maternidade é fundamental, então, na formação dos espíritos reencarnados. Tem um papel auxiliar na evolução espiritual dos indivíduos encarnados e por isso é que é co-criadora com Deus. É uma missão de grande responsabilidade espiritual, um papel fundamental de receber, então, uma alma que precisa de depuração e evolução. Somos responsáveis por transmitir valores, orientar o caráter, despertar o nosso filho para o sentido do bem, da responsabilidade e do amor ao próximo. No Livro dos Espíritos diz-se: os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Ora, o peso da responsabilidade que recai sobre nós, mães, mas também os pais. Em resposta a outra questão no Livro dos Espíritos, é dito: se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Muitos há, e nós sabemos, por entrega às tendências mais materiais, que nos furtamos da responsabilidade e da abnegação necessária para cuidar dos nossos filhos. E temos exemplos disso no nosso cotidiano. Ou porque nos entregamos ao trabalho sem limite, ou porque preferimos deixá-los ao cuidado dos telemóveis e de outros meios audiovisuais para nos darem o nosso merecido descanso. Para tudo há um equilíbrio. Precisamos ter à nossa disposição alguns recursos para nos apoiar nesta tarefa tão difícil, mas não nos podemos furtar à responsabilidade que é guiarmos e endireitar o caráter dos nossos filhos. Ser mãe
ou pai é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar. O lar é, então, a primeira escola do espírito e o comportamento dos pais é uma das maiores influências na formação moral dos filhos e a maior nos primeiros estágios da vida. E isto nos diz Joana de Ângelos na sua obra. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar por fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus e prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para o educar. E como é que nós podemos ser boas mães, bons pais? A resposta essencial está no exemplo que damos aos nossos filhos, na nossa conduta diária. O exemplo, mais do que as palavras, molda o caráter e a visão do mundo que as crianças têm. As palavras ensinam, mas são os exemplos que transformam verdadeiramente. E exemplos imbuídos do amor maior, que é aquele que graça no coração das mães, são verdadeiramente transformadores. O espírito Joana de Ângelos também nos diz que educar é libertar, pois é através da educação moral e espiritual que os filhos aprendem a caminhar autonomamente no bem, mas temos que saber libertá-los, temos que saber ter a noção de que nós não somos donos dos nossos filhos nem do seu caminho. O caminho é trilhado por eles. Nós apenas lhes damos os instrumentos, o sustentáculo para escolhas mais avisadas. Então diz-nos Madre Teresa de Calcutá, ilustrando esta acessão: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Olhem que belas estas palavras que nos ensinam o desprendimento perante o dever cumprido desses ensinamentos e desse exemplo que sustenta a transformação do espírito. Mas a maternidade não é um caminho sem obstáculos, muito longe disso. Cada desafio enfrentado é, no entanto, uma oportunidade de crescimento, quer para a mãe, quer para o filho. Sabemos que as dificuldades financeiras, os problemas de saúde, os desentendimentos familiares e até mesmo o sofrimento da perda de um filho são experiências que nos assolam na Terra. Mas também sabemos que a renúncia, a paciência, a compreensão, que são virtudes que a maternidade exige para os enfrentar e, ao mesmo tempo, desenvolve. E, por outro lado, a doutrina espírita ensina-nos que não estamos sozinhos. A espiritualidade pode ser um refúgio e uma fonte de força para seguir em frente. A prece é uma ferramenta que todas temos ao nosso dispor, todas nós mães, e que pode ser uma ferramenta poderosa para receber auxílio, mas também inspiração para nos ajudar a cuidar dos nossos filhos. Portanto, mães que se sentem sobrecarregadas, o nosso esforço não é em vão e receberemos sempre os frutos desse esforço, seja nesta, seja noutra encarnação. Por outro lado, mesmo perante as dificuldades, toda a dedicação e carinho deixam sempre marcas profundas no espírito dos nossos filhos. Se nesta existência, então, fizermos tudo o que tiver ao nosso alcance, colheremos sempre os frutos daquilo que plantarmos numa vida futura. E, por fim, há alguns aspectos espirituais da maternidade que todas
que estiverem aqui e que partilhem este sentimento materno, também os pais, que muitos deles, cujo compromisso e abnegação cumprem este papel que é o atribuído frequentemente às mães, esta conexão espiritual entre mãe e filho. Não é raro ouvirmos relatos de mães que pressentem quando algo de ruim está a acontecer com os filhos, mesmo à distância. Esta é uma manifestação profunda da conexão espiritual única que se pode criar a partir deste amor incondicional, desta ligação tão especial da maternidade. A ligação entre mãe e filho vai muito além do plano físico. Desde a concepção, forma-se um vínculo energético poderoso que perdura por toda a vida e para além dela. Esta conexão é tão profunda que muitas mães desenvolvem esta sensibilidade especial, quase mediúnica, em relação aos filhos. Quando uma mãe ora, uma luz acende-se no caminho do filho, onde quer que ele esteja. Esta é uma expressão dessa conexão tão profunda. E, por outro lado, o nosso contacto com a maternidade e com o amor maternal é como um portal espiritual. A experiência da maternidade frequentemente desperta ou intensifica a espiritualidade da mulher. É ou não é? Não sentem isso? As mães e as mulheres e também os homens que partilham este sentimento profundo de ligação e de amor maternal ou paternal? Muitas mães relatam uma maior conexão com o divino, uma compreensão mais profunda do amor universal após se tornarem mães. Pois se o amor de mãe é a expressão na Terra mais próxima ao amor divino, ao amor de Deus. Então, a maternidade aproxima-nos do entendimento do amor divino. Em conclusão, cada mãe é verdadeiramente um anjo em missão na Terra, um instrumento do amor de Deus. Que possamos sempre valorizar, respeitar e honrar as nossas mães, reconhecendo nelas o reflexo do amor divino. E àquelas que entre nós são mães, possamos sempre encontrar força e inspiração para cumprir esta missão tão sagrada. E que exemplo maior de inspiração podemos ter do que o exemplo de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Não há exemplo de amor materno mais representativo daquilo que é a conexão divina que liga a mãe e o filho. A Maria de Nazaré é o exemplo maior de maternidade sublime. O seu exemplo mostra que a maternidade é, acima de tudo, um ato de amor e de entrega aos desígnios divinos. Ela não é só a mãe de Jesus, ela é uma mãe universal. Espírito elevado que continua a auxiliar a maternidade, inspirando valores como o amor, a compaixão e a resignação diante das provações da vida. E agora, para finalizar, que possamos então elevar os nossos pensamentos e corações em prece à Mãe de todas as mães. Na oração da Ave Maria, psicografada por Chico Xavier. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira de ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística de fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas.
Bendito o fruto imortal da vossa emissão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja.